Hoje você vai conhecer um trabalho de cooperação entre dois órgãos do governo federal, que tem por objetivo a destinação de bens culturais aos museus brasileiros. Vamos lá? Você já ouviu falar no Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM? Criado em 2009, o IBRAM é vinculado ao Ministério do Turismo, administra 30 museus federais e é responsável pela execução da Política Nacional de Museus no Brasil. É em cumprimento dessa política que o próprio IBRAM foi criado e legislações específicas para o aprimoramento do campo museológico foram aprovadas. Entre elas, a lei que oficializa a parceria para a destinação de bens culturais aos museus. Bem, agora que você conhece o IBRAM, vamos te apresentar a Receita Federal do Brasil, uma secretaria do Ministério da Economia, que exerce inúmeras funções de controle tributário e aduaneiro no país. Aduaneiro? Sim, aduana ou alfândega é uma repartição governamental que controla a movimentação e os tributos de entrada e saída de mercadorias no território nacional. A Receita Federal verifica os dados declarados e se os documentos apresentados estão de acordo com as legislações específicas. Se houver divergência, a Receita Federal pode apreender as mercadorias até que a regularização seja feita. Mas nem sempre a regularização ocorre, o que acarreta em mercadorias abandonadas, entregues à Fazenda Nacional ou objeto de pena de perdimento. Ao falarmos de mercadorias apreendidas, você pode imaginar toda uma gama de possibilidades, mas vamos nos deter aqui em um tipo bem específico de mercadoria, os bens culturais. Mas o que são bens culturais? São aqueles que se transformam em testemunhos da trajetória do homem sobre o seu território. Sim, estamos falando dos bens com valor histórico, artístico ou cultural de um povo. Eles podem ser fruto de produção humana, como uma pintura ou um cocar indígena, mas também podem ser naturais, como fósseis de animais e de plantas. Em virtude de uma parceria estratégica entre o IBRAM e a Receita Federal do Brasil, foi criada a Lei nº 12.840 de 2013, que dispõe sobre a destinação desses bens de valor cultural, artístico ou histórico aos museus brasileiros. Esse esforço conjunto beneficia toda a população brasileira, pois possibilita a ampliação e o acesso aos acervos nos museus do nosso país, conforme os fluxos de trabalho estabelecidos por portaria entre o IBRAM e a Receita Federal. A Receita Federal do Brasil deve notificar o IBRAM sobre a disponibilidade de mercadoria, quando houver indícios de que se trate de bem de valor cultural, artístico ou histórico. Após essa notificação, o IBRAM tem o prazo para manifestar interesse ou desinteresse pelo bem. É aí que entra o trabalho do Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico, pois é ele que avalia a conveniência de se destinar o bem aos museus brasileiros. Mas você conhece o Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico e suas atribuições? Trata-se de um grupo formado por representantes do campo dos museus e pela sociedade civil que auxilia o IBRAM na tomada de decisões. Após a avaliação do Conselho, o IBRAM consulta os museus federais sobre o interesse pelo bem. Vale lembrar que se os bens forem arqueológicos, paleontológicos ou tombados, ainda consultamos outros órgãos. Após ouvir todas as instâncias, o IBRAM manifesta o interesse pelo bem e a Receita Federal providenciará a destinação por meio do Ato de Destinação de Mercadorias, ADM. Como esse fluxo já ocorre há alguns anos, temos alguns casos interessantes a narrar.
No ano de 2013, a alfândega do aeroporto de Viracopos apreendeu uma escultura. Era uma obra que representa uma mulher da etnia africana Samburu, do Quênia, a primeira de várias obras destinadas ao Museu da Abolição em Recife. Além desses objetos que estamos vendo aqui nessa sala, nós também recebemos um outro conjunto de objetos, agora já no ano de 2016, em dezembro daquele ano, um conjunto de objetos que denominamos de arte africana. Foram 109 objetos que também foram apreendidos, eles estavam no aeroporto de Galeão. Esse conjunto de objetos, eles são bastante preciosos e para o Museu da Abolição extremamente significativos, uma vez que nós colaboramos sobremaneira com os professores das redes privadas e públicas, no ensino fundamental, para viabilizar o que determina a Lei 10.639, que é a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana. A Lei 12.840, ela é extremamente importante e foi fundamental para que o Museu da Abolição conseguisse ampliar o seu acervo e diversificar o seu acervo. É nesse sentido, então, que nós consideramos ser uma parceria extremamente exitosa entre o Museu da Abolição e a Receita Federal do Brasil na destinação de obras, peças, objetos de valor artístico, cultural e histórico para os museus. Da alfândega do Porto de Santos já foram destinadas obras de artistas como Adriana Varejão ao Museu Nacional de Belas Artes e Gilvan Samico ao Museu Chácara do Céu. Ao final de todo esse processo, tanto o museu quanto a sociedade ganham com esta ação, que faz um bem cultural de valor inestimável tornar-se público. A todos os postos de alfândega desse imenso Brasil, deixamos o alerta de que bens culturais abandonados ou objetos de pena de perdimento podem estar sob sua guarda. O IBRAM agradece a todos os envolvidos no cumprimento dessa lei, que enriquece os museus e a cultura de nosso país.